Estamos aqui mais uma aula não presencial, vocês aí em suas casas e eu aqui na minha casa, mas por enquanto eu estou aqui numa praça para gravar essa videoaula, vamos chamar assim, diante dessa árvore, né? Para a gente lembrar um pouquinho, para a gente refletir um pouquinho sobre o Dia do Índio, dia 19 de abril, tá certo? Antigamente, os indígenas, os índios, eles tinham todos os dias para viver as suas vidas, né? Mas depois de 1500, com a invasão, com a chegada dos portugueses aqui em terra Brasília, né? Na terra do Brasil, na terra de Santa Cruz, na ilha de Veracruz, o que aconteceu? Os índios, eles foram quase que exterminados, vamos dizer assim, porque eram mais de 7 milhões, eram nações indígenas que viviam aqui na costa brasileira e também no interior. E eles foram perseguidos, eles foram aviltados, alguns foram, pegaram doenças, e os portugueses chegaram aqui com as suas armas, com a sua doutrina, com a sua religião, com a sua cultura, e tentaram culturalizar o índio, e conseguiram, né, de certa maneira, porque hoje nós temos o dia 19 de abril, o único dia que algumas pessoas lembram para comemorar ou rememorar essa data. Os primeiros brasileiros, vamos dizer assim, porque quando os portugueses chegaram já existia, a terra já tinha dono, que eram os indígenas. E hoje eles estão praticamente encurralados em algumas reservas florestais, no Mato Grosso, no Amazonas, né, e outras regiões também. Mas eu queria que vocês ouvissem essa música. Todo dia era dia de índio, e eu queria que vocês refletissem, né, pensassem um pouquinho como é que era a vida dele antes, né, e como é que é a vida dele hoje. Antes, os índios eles estavam em contato constante com a natureza, né? E ainda hoje também. Eles estavam em constante interação com a natureza. Eles pescavam, caçavam, eles pescam e caçam apenas aquilo que eles vão consumir naquele dia ou naquela semana, né? O extrativismo que eles fazem é um extrativismo conciliável, é um extrativismo legal, é um extrativismo, como é que vamos dizer assim, não causa desequilíbrio na natureza. Eles não queimam, eles não cortam muitas árvores, eles não caçam além daquilo que eles vão consumir, eles são ecologicamente corretos. É isso que a letra da música fala. Eu queria que vocês observassem, ouvissem 3 vezes, né? Essa música ficou muito famosa na década de 80, no ano de 82, até 85, né? Eu ouvia muito essa música. E hoje quase ela não é ouvida, quase ela não é conhecida. Quando os portugueses chegaram aqui, no nosso caso, os portugueses, eles não foram tão cruéis assim como os espanhóis no Peru, como os espanhóis no México, né? Porque lá eles dizimaram, lá eles chegaram com cavalos e armas de fogo, porque já existia armas de fogo. E aí, eles, à procura de ouro, os espanhóis, né? Praticamente dizimaram, não só através, os que escaparam através da doença, e não escaparam através da arma de fogo. E aqui no Brasil foi um pouquinho mais sutil. Houve uma dominação, houve uma aculturação, mas aqui os índios, eles foram domesticados, eles foram atraídos por espelhos, né? Tem até uma música do Legião Urbana, né? E nos deram espelhos e vimos um mundo doente, né? Ou seja, os portugueses trouxeram tecidos, trouxeram objetos, quinquilharias, penduricalhos, e os índios que não estavam acostumados com isso
seduzindo por essas quinquilharias. E também o homem branco, né, o cara pálida, porque em relação ao índio eles tinham a pele mais branca. E eles, os índios foram seduzidos por esse tipo, principalmente pelo catequismo, né, porque o homem branco trouxe a religião, uma religião diferente. A religião dos índios era uma religião voltada para a natureza, era uma religião não escrita, porque os índios são ágrafos, né? Eles não conhecem a escrita. A religião do índio é uma religião bem prática, uma religião que interage com o espírito da natureza, o espírito das águas, o espírito do vento, o espírito dos ribeirinhos, dos igarapés, dos animais, né? E aí nós temos a lenda do Curupira e outras lendas indígenas. Então era uma religião própria, uma religião bem simples, né? Baseada no espírito que permeia toda a natureza. E alguns foram catequizados, mas na hora que o homem branco tentou escravizar os índios, eles não tiveram muito sucesso, porque os índios, como eu falei, eles tinham uma vida simples, eles eram frágeis, qualquer doença poderia afligi-los, e os portugueses tiveram que importar, né, mão de obra escrava da África, né, como vocês estudam no livro de história. Então essa música, Todo Dia Era Dia de Índio, é uma música de Jorge Benjor, escrita em 1981 por Jorge Ben, depois mudou para Jorge Benjor, e foi muito famoso, ficou muito famosa essa música na década de 80, em 1980, 81, 82, 83, 84, na voz de Baby Consuelo, a Baby do Brasil, né? Depois ela mudou o nome. E eu espero que vocês reflitam, espero que hoje, eu estou gravando aqui dia 16, mas vocês vão ver esse vídeo aqui no dia 17. Eu queria que vocês refletissem, porque em época de pandemia, em época de quarentena, muita gente vai esquecer dessa data, né? E foi a data, o Dia do Índio, né? Ninguém vai lembrar, pouca gente vai lembrar, mas eu lembrei. E eu estou aqui com vocês para repartir, para compartilhar essa inquietação, vamos dizer assim, sobre essa data, dia 19 de abril, Dia do Índio. Todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Mesmo que restou apenas um dia, não vamos ser fatalistas, né? Vamos comemorar, no sentido de rememorar, né? Quais foram as conquistas, quais foram qual é a problemática que envolve tudo isso. E é um dia de reflexão. Fique com Deus, e eu espero que vocês façam uma boa atividade. Espero que vocês gostem da música. Eu estarei online das 7 horas até mais ou menos meio-dia. Vou dar uma parada para o almoço, depois eu volto. Até 5 horas eu posso atender vocês online. Fique à vontade, qualquer dúvida pode perguntar, que eu vou estar online atendendo a dúvida de vocês, tá bom? Fique com Deus e fique com essa imagem maravilhosa dessa árvore.